Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu quero saber o que o Léo acha da treta entre o Felipe Neto e o Mix Raymonds. Não sei quem é esse mix de frutas aí. O Felipe Neto eu conheço, o outro eu não tenho ideia de quem seja. Hoje a gente vai falar sobre Aristóteles. Aristóteles era filho de Nicômaco, amigo e médico pessoal do rei macedônio Amintas III. O Amintas ele era pai de Filipe II e avô de Alexandre o Grande. O Aristóteles nasceu em Estagira, que era uma colônia de origem jônica, que ficava encravada dentro do reino da Macedônia, e ele nasceu no ano de 384 a.C. Morreu em Calcis, no ano de 322 a.C. Foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, e esse é um dos motivos pela qual falaremos dele hoje. É provável que o interesse de Aristóteles por biologia e por fisiologia decorra da atividade médica que era exercida pela família dele, principalmente pelo seu pai e seu tio, que era com quem ele convivia, mas que isso já remontava na família dele há mais de 10 gerações. Algumas fontes dizem que ele era descendente de Esculápio, ou seja, o deus grego da medicina e da cura. Juntamente com Platão e Sócrates, que foi professor de Platão, Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Em 343 a.C., torna-se o tutor de Alexandre da Macedônia, na época com 13 anos de idade, que será o mais célebre conquistador do mundo antigo. Em 335, Alexandre assume o trono e Aristóteles volta para Atenas, onde funda o Liceu. Com cerca de 16 ou 17 anos, Aristóteles partiu para Atenas, que era o maior centro intelectual e artístico da Grécia. Como muitos outros jovens da época, ele foi para lá para tentar progredir nos estudos. Duas grandes instituições disputavam a preferência dos jovens: a escola de Sócrates, que visava preparar o aluno para a vida política, e Platão, com a sua academia, com preferência à ciência ou episteme, como fundamento da realidade. Apesar do aviso de que quem não conhecesse geometria, a lei não deveria entrar, Aristóteles decidiu pela Academia Platônica e nela permaneceu durante 20 anos, até a morte de Platão. Em 347, com a morte de Platão, a direção da academia passa para Espeusipo, que começou a dar ao estudo acadêmico da filosofia um viés matemático que Aristóteles considerou inadequado. Dessa forma ele deixa Atenas e se dirige à Ásia Menor para uma colônia de platônicos, em Atarneu. E em seguida ele vai para uma outra colônia em Assos. Chegando lá, ele cria e dirige uma escola por 2 anos junto com outros platônicos, Xenócrates, Erasto e Corisco. Em 345 a.C., conhece Teofrasto e, com sua colaboração, dirige uma escola em Mitilene, na ilha de Lesbos. Lá, se casa com Pítias, neta ou irmã do rei Hérmias, dependendo da fonte. Com ela, teve uma filha que também chamou de Pítias, e depois do falecimento da mãe, Pítias se casou com Hérpiles, da qual nascerá o Nicômaco, como seu pai, a quem dedicará posteriormente o livro Ética a Nicômaco. Pouco se sabe sobre o período da vida de Aristóteles entre 341 e 335 a.C., ainda que se questiona o período de tempo da tutela de Alexandre. Alguns estimam em apenas 2 ou 3 anos e outros em 7 ou 8 anos. Em 335 a.C., Aristóteles funda sua própria escola em Atenas, em uma área de exercício público dedicada ao deus Apolos Liqueios, daí o nome Liceu. Os filiados da escola de Aristóteles mais tarde foram chamados de peripatéticos. Os membros do Liceu realizavam pesquisas em uma ampla gama de assuntos, os quais eram de interesse do próprio Aristóteles: botânica, biologia, lógica, música, matemática, astronomia, medicina, cosmologia, física, história da filosofia, metafísica, psicologia, ética, teologia, retórica, história política, do governo e da teoria política e as artes. e as artes. Em todas essas áreas, o Liceu coletou manuscritos e assim, de acordo com alguns relatos antigos, se criou uma das primeiras grandes bibliotecas da antiguidade.
Ele valorizava a inteligência humana, única forma de alcançar a verdade. Fez escola e seus pensamentos foram seguidos e propagados pelos discípulos. Aristóteles publicou muitas obras de cunho didático, principalmente para o público geral. Ele valorizava a educação e a considerava uma das formas de crescimento intelectual e humano. Sua grande obra é o livro Organon, que reúne grande parte de seus pensamentos. Na lógica, escreveu suas 6 primeiras obras. Foi por meio de sua lógica que se estabeleceu a primazia da lógica dedutiva com sua teoria do silogismo. Silogismo: raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de 2 proposições ou premissas, das quais se obtém por inferência uma terceira, que é a conclusão. Por exemplo, todos os homens são mortais. Os gregos são homens, logo, os gregos são mortais. Se a gente puder resumir na prática, é como se pegasse o pensamento dedutivo e o pensamento indutivo e juntasse os dois. Então, os dois pensamentos, indutivo e dedutivo, é o silogismo. Exatamente. Segundo sua filosofia, há 4 causas implicadas na existência de algo. A causa material, daquilo que a coisa é feita, como por exemplo o ferro. A outra é a causa formal, é a coisa em si, como por exemplo uma faca de ferro. Uma causa eficiente, aquilo que dá origem a uma coisa feita, como por exemplo as mãos de um ferreiro. E por último a causa final, que seria a função para a qual a coisa foi feita, por exemplo, no caso da faca, cortar carne. Sua obra filosófica, organizada no corpus aristotélico, chegou até nossos dias graças ao trabalho dos compiladores estudiosos da era escolástica. Na área da física, Aristóteles estabeleceu uma interpretação sistemática da natureza e dos fenômenos físicos e que permaneceu até o Iluminismo e a formulação depois da mecânica clássica. Um dos aspectos mais marcantes da física é a introdução de um 5º elemento, o éter, que seria uma substância de origem divina, compondo a abóboda celeste visível, planetas e estrelas. Esta hipótese influenciou diversos pensadores, mantendo-se viva até o final do século XIX. Já na metafísica, Aristóteles dedicou-se ao estudo dos objetos imateriais em geral, respondendo a muitos de seus contemporâneos e abrindo caminhos para desenvolvimentos posteriores, tendo influenciado a filosofia da Idade Média e, através desta, fundado a disciplina da metafísica. Aristóteles examina os conceitos de substância e essência, concluindo que uma substância é a combinação daquilo que a compõe, a matéria e aquilo que a distingue como tal, a forma. Dessa maneira, explorando também os conceitos de potencialidade e atualidade. Já no campo da ética e da moral, a obra Ética a Nicômaco, além de diversos tratados, é um marco importante no estudo e desenvolvimento da ética como uma disciplina filosófica. É inclusive nessa área, a ética, que ele discorda de seu mestre, o Platão. Aristóteles discorda da ideia platônica que via as paixões humanas como negativas e que precisavam ser controladas pela razão. Para ele, as paixões humanas não são nem boas nem ruins. Ruim é quando as paixões são viciosas, isto é, quando estão em excesso ou em falta. No, God! No, God, please, no! 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 Ter raiva de alguém não é ruim, por exemplo, pois ruim é aplicar em determinada situação mais raiva do que o necessário, ou menos raiva do que o necessário. Nesse sentido, Aristóteles pensa que virtude é encontrar a justa medida entre o excesso e a falta das paixões. Agir corretamente é um treino constante de dosar corretamente as paixões. Já na política, Aristóteles se preocupou com o estudo dos sistemas políticos e leis existentes em sua época. Assim, pensou em uma sociedade que não fosse nem totalmente democrática e nem totalmente aristocrática. A política, segundo ele, permitiria que os conflitos entre os ricos e os pobres pudessem ser amenizados. Em sua obra Meteorologia, ele sintetiza suas ideias sobre matéria e química, usando as 4 qualidades da matéria e os 4 elementos. Ele desenvolveu explicações lógicas para explicar várias de suas observações da natureza. Para Aristóteles, a matéria seria formada não a partir de um único, mas por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Mas existiria sim um substrato único
para toda a matéria, mas que seria impossível de isolar. Ele serviria apenas como um suporte que transmite 4 qualidades primárias: quente, frio, seco e úmido. Em 323 a.C. morre Alexandre o Grande. E em Atenas começa uma forte reação antimacedônica. Em 322 a.C., por causa de sua ligação com Alexandre, Aristóteles foge de Atenas e se dirige a Cálcis, onde sua mãe tinha uma casa, explicando: eu não vou permitir que os atenienses pequem 2 vezes contra a filosofia, uma referência ao julgamento de Sócrates em Atenas. Neste mesmo ano, ele morreu em Cálcis, na ilha Eubéia, de causas naturais aos 62 anos. Alguns autores dizem que essas causas naturais foi uma indisposição estomacal que levou ele à morte. Aristóteles nomeou como chefe executivo o seu aluno Antípatro e deixou um testamento em que pediu para ser enterrado ao lado de sua esposa. Muitas escolas filosóficas foram influenciadas por Aristóteles, como a escola neoplatônica de Alexandria, fundada em 232 a.C. por Amônio Sacas. Com ela surgia o neoplatonismo, um sistema filosófico considerado não somente como uma manifestação tardia do platonismo, mas sim uma combinação das doutrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles e Zenão de Cítio. Segundo declarara Amônio, este ensinamento datava de tempos de Hermes, que os trouxera da Índia. Atesta ainda que a filosofia neoplatônica, além de sofrer influência direta da filosofia de Pitágoras, Aristóteles e Zenão, inspirara-se nas escolas de mistérios gregas e egípcias, e seu principal objetivo era promover e reconciliar todas as religiões, seitas e nações sob um sistema comum de ética fundamentada em verdades eternas. Aconselhamos você a assistir o nosso vídeo sobre hermetismo, se você ainda não assistiu. E se você já assistiu, assiste de novo, que você vai perceber quantas coisas do hermetismo tem a ver com tudo que a gente já falou de Aristóteles. Existem muitos indícios de que os filósofos gregos beberam das fontes dos sacerdotes egípcios. De acordo com alguns historiadores, Pitágoras, depois de receber a sua formação no Egito, voltou à sua ilha natal, Samos, onde ele estabeleceu sua ordem por um curto tempo, e após o qual ele foi para um outro lugar chamado Croton, no sul da Itália, onde sua ordem cresceu para enormes proporções até sua expulsão definitiva daquele país. Tales também tinha recebido a sua educação no Egito, assim como Xenófanes, Parmênides e Melícios, todos nativos da Jônia, local conhecido pelas escolas iniciáticas egípcias, e que eles migraram para Eleia na Itália e se estabeleceram e espalharam os ensinamentos dos mistérios. Da mesma forma, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras e Demócrito também eram nativos da Jônia, que estavam também interessados em algumas ciências como a física. Daí, traçando o curso da então chamada filosofia grega, nós encontramos que os estudantes jônicos, após a obtenção de sua educação a partir dos sacerdotes egípcios, retornaram à sua terra natal, enquanto alguns deles migraram para diferentes partes da Itália, onde eles se estabeleceram. A história mostra que os vizinhos ao redor do Egito tinham todos se tornado familiarizados com os ensinamentos dos mistérios egípcios muitos séculos antes dos atenienses, os quais em 399 a.C. condenaram Sócrates à morte e posteriormente levaram Platão e Aristóteles a fugir de Atenas para salvar suas vidas, porque filosofia era algo estranho e desconhecido para eles. Por essa mesma razão, a filosofia entrou em contato com esses povos, os jônios e os povos que depois foram dar futuramente origem aos italianos, antes do que entrar em contato com os próprios atenienses, que foram sempre estranhos a ela, até a conquista do Egito por Alexandre, que forneceu para Aristóteles o livre acesso à biblioteca de Alexandria. A educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces. E encerramos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente falou um pouco sobre Aristóteles. No futuro, quando a gente for falar de linhas filosóficas, aí a gente vai explicar melhor a filosofia de cada um, né? A gente já falou de Pitágoras, falando de Aristóteles, ainda vai falar de Sócrates, Platão, vai falar de um monte de filósofos. Nossa ideia de trazer ele agora foi para explicar um pouco de como foi a formação de Aristóteles. Vocês viram que provavelmente teve uma influência egípcia, né, dos sacerdotes, das escolas iniciáticas, e essa educação ele passou para Alexandre o Grande, que vai ser o tema aí dos nossos próximos vídeos, que a gente vai falar sobre ele e da ligação que ele tinha
com uma lenda que dizia que ele seria o grande conquistador do mundo antigo. Tem uma série de lendas em cima do Alexandre o Grande e é disso que a gente vai falar nos próximos vídeos. Excelente. Recados dessa semana? Recados dessa semana é a oficina de cinema, últimas vagas, dia 1º de outubro, cinema e cabala. Se você gosta de cinema, quer aprender sobre cabala, principalmente cabala hermética, cabala que a gente usa mais aqui no Ocidente, se inscreve lá, ainda tem algumas vagas. O simpósio de hermetismo, estão acabando as vagas, a gente está gravando esse vídeo. Tem 8, né? Tem 7 vagas só. Enfim, nós vamos soltar o vídeo hoje, quando provavelmente a gente soltar, talvez não sei nem se vai ter ainda a vaga, mas se você se interessa por hermetismo, aproveita, se inscreve, vai ter muita gente bacana lá que vai estar participando do simpósio. Deixe seu comentário aí embaixo, dá o seu like se você gostou do vídeo. Como a gente fala, a gente sempre lê os comentários. Se você quiser fazer alguma sugestão, a gente está criando uma lista de sugestões, que ela já está com o tamanho quase de um quarto que eu tenho lá em casa. Mas é isso faz parte. E a gente quer agradecer muito ao Katoshi. É verdade. Que convidou a gente para dar uma palestra lá, para conversar com o público lá da UP ABC. A gente falou de Cavaleiros do Zodíaco e Astrologia, foi bem legal a palestra. Todo mundo gosta de ouvir um pouco de astrologia. A gente amarrou lá com a história dos cavaleiros, foi bem bacana. Então, a gente recebeu uma visita ilustre de um Cavaleiro de Ouro. Também queria agradecer o Marcelo, que deu uma palhinha lá, fez a nossa abertura cantando lá. Ele cantou o Sansei lá. Foi muito bom, muito bom. Legal, valeu, muito cara. Bacana. Valeu, galera. Valeu, gente. Semana que vem, vídeo novo de novo, quinta-feira. Então, a gente se vê quinta-feira que vem. Valeu. Valeu. Mas eu gostei disso aqui lá. Você errou. A direção da academia passou a Eu Pisco. Desenho! Oi, tudo bem? Mas o que é silogismo? Silogismo é quando a gente faz aquilo assim. O Bruno é todo mundo que dá o é logo o Bruno dá o. Isso é um silogismo. E falhou! Com vocês, Marcelo Coco, Gianno Tamini. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sai, galera, sua constelação sempre irá te proteger. E supera a dor e dá forças pra lutar. Pegasus, fantasy, desejos a realizar. Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Sanseiya, guerreiro das estrelas. Sanseiya, nada a temer. Oh yeah. Sanseiya, unidos por sua força. Sanseiya, Pegasus, até vencer.